É a palavra do Senhor. Meu amado e querido Jesus, neste momento nós te agradecemos, Senhor, pelo filho, pelas oportunidades que foram cedidas, meu Pai. Mas desde já, Senhor, te apresentamos, Senhor, a tua serva neste momento, que está incumbida de trazer a tua palavra para alimentar a tua igreja nesta noite, meu Pai. Usa ela com autoridade, Senhor, e você já tem usado e preparado, Senhor, uma palavra para os nossos corações. Assim, oramos, nós te pedimos e te louvamos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu e você já fizemos. Amém? Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Aproveitando aí que os irmãos estão de pé. Hoje um culto do departamento do Círculo de Oração. E nós vamos falar aí de uma mulher de muita fé, que não desistiu, mas confiou. Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 25. Aleluia. Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número 25. Glória a Deus. Grata ao meu Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar na presença dEle. Grata ao pastor por me confiar a oportunidade, a missionária Renata. E como eu orei, né? Que eu desapareça e o Senhor apareça na minha vida. Que eu diminua e Ele cresça. Aleluia. Marcos capítulo 5, verso de número 25, diz assim a palavra do Senhor. Então uma certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e gastando tudo quanto tinha, nada lhe aproveitava isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem me tocou? E disseram seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Amém? A igreja pode se assentar. Uma mulher de fé. Uma mulher que quando a luta bateu na sua porta, ela muitas vezes se sentiu perdida, se sentiu sem rumo, se sentiu fraca, porque sabemos que quando a luta ela chega na minha e na sua vida, por mais que servimos a um Deus que tudo faz, por mais que servimos a um Deus do impossível, mas muitas vezes a luta ela nos aflige. E essa mulher, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha. Então, creio eu que ela era uma mulher que tinha uma vida estabilizada. Procurou médicos, procurou, dar um fim naquela enfermidade, mas era algo que já perseguia ela há 12 anos. E a palavra do Senhor, ela deixa para mim e para você bem claro. Aqui, neste capítulo, entre o versículo 21 e o 43, são duas histórias. Uma, um pai desesperado em busca de Jesus
para que ele ressuscitasse a sua filha que estava morta. Outra, uma mulher desesperada, em busca de Jesus, para que curasse a sua enfermidade. O extremo de vidas. Um homem bem-sucedido, líder, né, de uma sinagoga, e outro, uma mulher anônima, como eu e você, muitas vezes, para o mundo aí fora. Muitas vezes o mundo não nos conhece, mas nós temos um Deus que Ele conhece a mim e a você. Ele sabe o que eu e você precisamos. Ele sabe o que eu e você colocamos diante do altar do Senhor. Ele sabe aquilo que eu e você merecemos receber da parte dEle. Mas o foco aqui hoje é nessa mulher. Porque o que chama a minha e a sua atenção? Ela tinha tudo para desistir. Porque 12 anos sofrendo a mesma enfermidade. Já tinha gastado com todos os médicos ali daquele lugar. Já não tinha mais dinheiro, recurso para procurar a quem ajudasse. Ela tinha o desprezo da sociedade. Porque uma mulher, para a sociedade, ela era uma mulher imunda. Porque uma mulher, quando estava ali nos seus dias, né, de todas as mulheres que nós temos, naquela época ela tinha que ficar reclusa, ela não podia sair na sociedade. Agora imagina aquela mulher há 12 anos vivendo essa vida. Reclusa do mundo, reclusa de tudo. Não podendo se expor, não podendo dizer, não podendo gritar por socorro. E ela ouviu dizer que Jesus ia passar por ali. Ela ouviu dizer de um Jesus que já tinha feito grandes milagres. Ela ouviu dizer de um Jesus que um dia foi pregado para mim e para você. Um dia alguém chegou para mim e disse: Denis, eu conheço um Deus que Ele pode transformar a sua vida. Eu conheço um Deus que Ele pode fazer o impossível se tornar possível. Eu conheço um Deus que Ele te dá a salvação e o direito da vida eterna. E da mesma forma que um dia chegou para mim, chegou para você. E hoje nós estamos aqui, na casa do Senhor, adorando a esse Deus. E alguém ali, né, deve ter, ela ouviu alguém dizer, e ela foi ao encontro de Jesus. Mesmo enfrentando todos os obstáculos que ela tinha pela frente. A multidão, porque ela tinha que passar a multidão para chegar até Jesus. Era um obstáculo grande. Porque, vamos trazer para os nossos dias. Nós, quando estamos no supermercado fazendo a nossa compra, quando está aquele dia assim, que todo mundo parece que resolve ir para o mercado na mesma hora. Está aquela fila enorme, aquele monte de carro, e você já fica agoniado, porque você quer que chegue a sua vez logo, porque você tem pressa. Assim estava aquela mulher. Ela tinha pressa. Ela queria o socorro de Jesus. Porque 12 anos não são 12 dias. 12 anos é muito tempo. Para Jesus pode não ser, e não é. Mas para mim e para você, quando estamos na luta, é muito tempo. Ela enfrentou a multidão. Era o primeiro obstáculo que ela tinha que enfrentar. Era a multidão para chegar diante de Jesus. A intenção dela era chegar diante de Jesus. Mas a fé dela era tão grande que ela disse: se eu tão somente tocar na orla do seu vestido, eu creio que eu vou ser curada. Olha a fé dessa mulher. Muitas vezes eu e você, nós queremos que o Senhor desça do céu e fale face a face comigo e com você. Porque muitas vezes a luta está batendo tanto na nossa porta, e nós oramos, nós choramos, nós colocamos nossa vida no altar do Senhor, e parece que nada acontece. Mas tão somente se eu e você tocar na orla do Senhor, tão somente se eu e você esperar mais um pouquinho, tão somente se eu e você se humilhar um pouco mais na presença do Senhor, Ele vem e faz um milagre na minha e na sua vida, como Ele fez na vida dessa mulher. Ela tinha um outro obstáculo, a enfermidade dela, pela qual ela tinha que ficar reclusa do mundo. Ela não podia estar ali no meio daquela multidão, naquela situação. Mas mesmo assim ela rompeu a multidão. Mesmo assim ela enfrentou a enfermidade. Ela enfrentou o medo. Porque
se descobrissem ela no meio daquela multidão, com certeza ela não seria bem tratada naquele lugar. Muitos ali queriam estar perto de Jesus, queriam falar com Jesus, queriam tocar em Jesus, já estava com pressa que Jesus fosse à sua casa para que sua filha fosse curada, ressuscitada. Aleluia! Mas o Senhor, Ele tem os seus meios de trabalhar. E não é com pressa que eu e você vamos alcançar as bênçãos do Senhor em nossas vidas. Tudo tem um tempo. Pode ser que o tempo para mim esteja, ao meu ver, demorando. Pode ser que o tempo para você esteja demorando. Não está demorando. O Senhor, Ele está fazendo o melhor para mim e para você. Ele está preparando eu e você. Para quando nós recebermos, nós não fazermos como os 9 leprosos, que recebeu e ó, tchau, não voltou para agradecer. Mas que nós possamos ser aquele que reconheceu o poder de Deus, que reconheceu a grandeza de Deus, que reconheceu que sem Deus eu e você não somos nada. Ela enfrentou o medo. E ali ela foi. Rompeu a multidão, enfrentou a enfermidade, enfrentou o medo, e ela tinha fraqueza. Porque pensa, sangrando 12 anos, como que não estava fisicamente essa mulher? No entanto, que a Bíblia diz que ela toca na hora das vestes do Senhor. Creio eu que muitas vezes ela não tinha nem forças para se levantar. Mas a fé dessa mulher é algo que ensina eu e você. Enfrentamos o medo que tiver que enfrentar. Enfrentamos os obstáculos que a vida nos colocar. Enfrentamos a multidão que tivermos que enfrentar. Mas não desistimos de tocar na hora do nosso Deus. Aleluia. Não vamos desistir de olhar para o nosso Deus e crer no nosso milagre. Aleluia! Eu sei que você precisa de um milagre. Eu preciso de um milagre. A minha casa precisa de um milagre. A sua casa precisa de um milagre. Aleluia, Jesus! Não desista de Deus, porque Deus, Ele não vai desistir de você. Deus, Ele nos prepara. Ele nos molda a cada dia, todo instante. Ele vai tirando uma coisinha aqui, vai acrescentando ali, vai repondo aqui, vai ensinando ali, e Ele vai nos moldando. O dia que nós estivermos do jeito que Ele quer, Ele leva eu e você para o céu. Porque Ele quer um vaso perfeito. Nós estamos aqui e ainda não alcançamos a perfeição. Temos a certeza da nossa salvação, mas ainda não somos perfeitos. Porque quando nós alcançarmos a perfeição, o Senhor, Ele vai me recolher, Ele vai recolher você. Porque Ele jamais vai perder eu e você para o mundo. Ele jamais vai permitir que o inimigo tire eu e você da presença dEle. Desde que eu e você seja obediente a Ele. E assim aquela mulher tocou. Uma multidão apertava Jesus. Uma multidão queria estar perto de Jesus. Mas quando aquela mulher toca em Jesus, Jesus sentiu algo diferente. Opa, alguém com sinceridade aqui tocou em mim. Porque muitas vezes a multidão que o cercava estavam ali de curiosos para ver o que Jesus podia fazer. Jairo sabia do poder de Jesus, mas a preocupação dele era tanta com a sua filha. Aquela multidão estava ali para ver o que Jesus podia fazer. Mas aquela mulher com seu coração rasgado, aquela mulher com a sua fé transbordando, ela simplesmente tocou na orla do vestido de Jesus. E a Bíblia diz que dele saiu virtude, dele saiu poder, dele saiu o milagre, dele saiu a cura. Aleluia! Quantas vezes eu e você estamos na dificuldade e não tocamos na orla do Senhor? Quantas vezes eu e você estamos entrando na provação, mas não temos força de tocar, de romper a multidão e tocar na orla dos vestidos do Senhor? Como queremos ser abençoados? Como queremos receber a vitória? Porque quando está tudo bem é muito bom. Quando a vida está 100%, glória a Deus e aleluia. Mas e quando não está? E quando vem a multidão? E quando vem o medo?
E quando vem a enfermidade? E quando a morte chega no meu e no seu lar? Será que temos forças de ir ao encontro de Jesus e dizer: Senhor, eis-me aqui? Muitas vezes esperamos chegar no fundo do poço para nós estender a mão e dizer: Senhor, me ajuda. Não, essa mulher ensina para mim e para você. Não espere chegar lá embaixo para você poder olhar para cima e gritar por socorro. Esteja aqui hoje, olhe para o céu como foi lido nessa noite aqui. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? De quem me virá o socorro? Do homem? Não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Só dele. Se ele não fizer, homem nenhum faz. Se ele não permitir a cura, médico nenhum vai te curar. Se ele não permitir que você ganhe a causa, advogado do mundo nenhum vai ganhar por você. Mas nós temos o advogado dos advogados, que ele julga a mim e a sua causa todos os dias. Cuida de mim e você em todo o tempo. Aonde eu e você colocamos a planta dos nossos pés, o Senhor está ao nosso lado. Aquela mulher, ela rompeu todos os desafios da vida dela. E ali tocou. Ela creu. Ela acreditou no milagre. E assim o Senhor fez. E quando ela toca no Senhor, quando ela olha para o Senhor e grita por socorro, o Senhor estende a sua mão. O Senhor instantaneamente dá a cura para aquela mulher. Olha que milagre. Olha quão grandioso é esse Deus que eu e você servimos. A atitude de Jesus ali contrariou muita gente. Porque o povo ali, todo mundo apertando e querendo estar perto de Jesus. Mas o Senhor, ele nos dá um exemplo, né? Deus, ele não demora. Deus, ele não atrasa. Deus, ele vai chegar na hora certa. Aleluia. Na hora certa do meu e do seu milagre, o Senhor, ele vai chegar com a providência. Na hora certa, no momento certo da minha e da sua vitória, o Senhor, ele vai estar lá. E nós vamos poder glorificar e adorar o nome santo do Senhor. Como eu disse no começo, né? Duas pessoas totalmente distintas, diferentes uma da outra. Mas as duas atrás do mesmo milagre. As duas atrás do mesmo socorro. As duas atrás do mesmo Jesus que eles ouviram falar. Cada uma no seu propósito. E como eu disse lá em Luiz Alves, o dia que eu ministrei lá. Se eu e você, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós não tivermos um propósito, é em vão. Tudo quanto nós formos fazer, sempre tem que ter um propósito. A irmã disse aqui que está numa campanha, ela tem um propósito para aquela campanha. E eu creio que se for do querer e da vontade de Deus, Deus vai abençoar a serva do Senhor, porque Ele conhece o seu coração. Glória a Deus! Quando eu e você nos colocamos na presença do Senhor, é com um propósito. Que o Senhor transforme o nosso coração todos os dias. Que o Senhor tire todas as falhas que há em nós. Porque somos falhos, somos pecadores, somos errantes. Né? Estamos aqui, como eu falei, buscando a perfeição todos os dias. Porque sabemos que para nós chegarmos no céu, a nossa veste ela tem que estar branca. Como a neve. Alva como a neve. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. Você acha que se essa mulher estivesse de qualquer forma, de qualquer maneira, mesmo ela tocando ali, o Senhor teria feito um milagre na vida dela? Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós buscamos sempre fazer o melhor. Independente da situação. Independente do que você está passando. Porque como eu falei, quando tudo vai bem, é muito bom, é tudo mais fácil. Mas quando nós passamos por uma dificuldade, uma luta, uma provação, por que nós rasgamos mais o nosso coração diante do nosso Deus? Lágrimas que eu não chorava, agora eu vou chorar. Oração que eu não fazia, agora eu vou fazer. Colocar minha vida no altar do Senhor, que eu não colocava, agora eu vou colocar. Porque está doendo.
Porque eu estou sabendo. E Jesus trabalha no silêncio. Muitas vezes queremos ouvir a voz do nosso Deus, mas o Senhor, Ele trabalha no silêncio. Ele não vai muitas vezes gritar o meu e o seu milagre, mas é no silêncio que Ele vai entregar a minha e a sua vitória. Deus, quando Ele quer fazer, Ele pode fazer. Ele usa o homem, Ele usa, porque nós somos instrumentos de Deus na presença dEle. Eu e você estamos aqui porque somos instrumentos de Deus. Eu e você estamos aqui porque somos escolhidos de Deus. Você não está aqui em vão. Você não veio à casa do Senhor em vão. Você não veio aqui porque você não tinha nada para fazer nesse dia. Você veio entregar o seu culto racional ao nosso Deus. Você veio entregar o seu melhor no altar do Senhor. E o que é o seu melhor hoje? O meu melhor pode ser um glória a Deus. O meu melhor pode ser um louvor. O meu melhor pode ser uma oração. Mas Deus conhece o meu e o seu melhor. E eu sempre digo ao Senhor: Senhor, tudo que eu vou fazer para Ti, que eu sempre faça o melhor. Porque quando é para mim, eu quero sempre o melhor. E por que para o meu Deus tem que ser de qualquer maneira? De jeito nenhum. Para Ele tem que ser ainda muito melhor. Porque Ele é Deus. Ele é acima de todas as coisas. Ele é acima de qualquer pessoa. Igual a Ele não há. Como diz o hino da Lauriette: Deus igual a Ele não há. E nunca haverá. Um Deus que olhou para mim, você pecador, falho, errante, e deu seu filho para morrer naquela cruz do Calvário. Um Deus que olhou para mim e para você e viu tanto que nós íamos errar, e mesmo assim nos amou com um amor incondicional. A nossa irmã Suzana hoje adorou o Senhor aqui com 169 da harpa, e eu amo esse hino. Ó, porque Jesus me ama. Eu não posso te explicar. Você pode me explicar por que Jesus te ama? Você pode me explicar por que Jesus morreu na cruz por mim e por você? Você pode me explicar por que Jesus enfrentou todas aquelas humilhações para que você estivesse sentado aqui nessa cadeira hoje, ouvindo, adorando, louvando, engrandecendo a Ele? Eu não posso te explicar e nem você pode me explicar, porque o amor de Deus, Ele é inexplicável. Nós temos que viver o amor de Jesus. Nós temos que sentir o amor de Jesus nas nossas vidas. Se eu e você estamos aqui hoje, é porque o Senhor, Ele tem guardado a minha e a você. Ele tem guardado a nossa casa. Ele tem guardado a nossa família. Ele tem zelado pela minha e pela sua vida. E eu louvo a esse Deus. Porque se não fosse esse Deus, eu não estaria aqui de pé. Se não fosse esse Deus que segura nas minhas mãos todos os dias, que diz para mim: filha, não temas porque eu sou contigo. Aleluia. Que diz para mim: filha, olha para os altos, que é de lá que vem o teu socorro. Filha, não desista, não para, porque eu vou ajudar você a caminhar. Esse é o Deus grande que eu sirvo e que você serve. Você pode não ver Ele, mas Ele está aí, ó, do seu lado. Ele está aí juntinho de você e falando para você: eu estou contigo. Não temas, você vai vencer. Eu venci a cruz, você vai vencer, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então não desista de Deus. Faça como essa mulher: rompe a multidão, rompe o medo, rompe as adversidades, rompe as aflições, rompe tudo que houver pela frente, mas não olhe para trás. Siga em frente, porque o céu é logo ali. Aleluia. Muito perto. O céu está logo ali. Jesus, Ele deixou claro para mim e para você. Ele foi preparar um lugar santo, um lugar lindo, um lugar que os meus olhos não podem contemplar na terra.
E é lá que eu e você vamos morar em nome de Jesus. Aleluia. Andar numa rua de ouro, ver os muros de cristais. Esse Jesus, ele é maravilhoso. Eu não largo esse Jesus. Eu já falei para o Senhor: Senhor, se o Senhor vê um dia que eu vou desistir, o Senhor prepara a minha vida e leva. Porque eu sei que se eu olhar para trás, para mim voltar, me levantar e olhar para frente é mais difícil. Então todos os dias eu peço ao Senhor: Senhor, segura minhas mãos. Me ajuda a enfrentar todo dia a multidão. Me ajuda a enfrentar todo dia o obstáculo que eu encontrar pela frente. Mas que os meus olhos estejam fitados no céu. Que os meus olhos estejam no Senhor. Porque eu sei que o Senhor não vai desistir de mim. E eu jamais quero desistir do meu Deus. Então faça como essa mulher. Não desista. Tenha fé. Eu não sei o que você está passando. Não conheço o seu problema. Mas o Deus que está aqui nessa noite, Ele sabe. Ele conhece. Ele viu suas lágrimas. Ele viu o que você pediu. Ele viu o que você colocou diante dele. Ele viu o propósito que você fez. Ele viu, glória a Deus, Ele viu tudo aquilo que você colocou diante da presença dele. Ele vai te dar tudo o que eu e você estamos pedindo? Não sei. Se Ele vê que eu e você merece, Ele nos dá. Mas Ele vai nos dar aquilo que eu e você precisamos. Glória a Deus. E eu louvo esse Deus. Porque se eu estou aqui hoje ministrando a palavra do Senhor, é porque devagarinho Deus está trabalhando na minha vida. Outrora eu não me vi aqui. Mas Deus, Ele tem seus meios de trabalhar. Ele sabe como fazer. Você diz eu não quero, mas Deus diz eu quero. Você diz assim, eu não vou fazer. Deus diz, você vai fazer. Senhor, mas eu não sei, eu te ensino. Aleluia. Senhor, eu não posso, mas eu posso, eu faço. Somente vai. E fala do meu amor. Fala que eu posso. Fala que eu sou o Deus do impossível. Fala que eu sou um Deus de milagre. Fala que eu curo o cego. Que eu faço o surdo ouvir. Que eu faço o mudo falar. Só fala isso. Que lá tem um povo que vai crer nessa palavra. Lá tem um povo que vai crer no Deus que você serve. Lá tem um povo que tem buscado da mesma forma que você tem buscado. E lá tem um povo que está esperando o Senhor voltar. E aqui está eu e você nessa noite. Então não desista de Deus. Faça como essa mulher. Tenha fé. Não deixe que os problemas da nossa vida nos abatam. Que os problemas da nossa vida muitas vezes nos façam querer parar. Problemas todos temos. O meu é diferente do seu. O seu é diferente do pastor. Mas todos temos problemas. Mas vamos enfrentar com sabedoria e com Jesus. Porque com Jesus a gente vence. Sem Jesus já fica mais difícil. Né? Temos um Deus que Ele tem feito coisas grandes. O Senhor, quando Ele disse para essa mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. E Ele diz para mim e para você hoje: filho, filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. A minha fé me salvou desse mundo pecaminoso, desse mundo tenebroso, desse mundo que nada tem a nos oferecer. É só luta, guerra, coisas erradas. Só isso que esse mundo tem a nos oferecer. Mas hoje eu te ofereço um Deus, que esse Ele tem paz, Ele tem um lugar santo, Ele tem cura, Ele tem salvação, Ele tem libertação, Ele tem o de melhor para mim e para a sua vida. Fique firme com Jesus. Não deixe que a multidão te oprima. Rompa a multidão. Toque nele e Ele vai te ouvir. Amém? Eu louvo ao meu Deus.
Porque o Senhor, Ele é fiel, igreja. Ele é fiel. Eu posso dizer com todas as letras que o meu Deus, Ele é fiel. Porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece. Ele sabe o que eu e você passamos. Ele sabe o que eu e você precisamos. Então não desista de Deus. Porque eu tenho certeza que Ele não vai desistir de você. Amém? Eu louvo meu Deus por essa oportunidade. Agradeço muito ao Senhor. E que a cada dia Ele venha me usar e me capacitar mais e mais na presença dEle. Porque se não fosse Ele, nem eu nem você estaria aqui nessa noite. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Da parte de Deus. Quando eu vejo a missionária Deise ministrando, alegra meu coração, porque por muitas vezes ela quis passar o bastão, mas quando o Senhor confiava em nossas mãos, Ele capacita, né? E cada vez que ela ministra, nós vemos que o Senhor usa ela cada dia mais, porque para sermos usados pelo Senhor, nós temos que estar dispostos. Deus jamais vai obrigar alguém a fazer a sua obra. Mas quando a gente se coloca em querer fazer, ainda que a gente ache que não é capaz, Ele nos capacita e nos surpreende. E essa semana, irmãos, teve alguém que fez aniversário. A nossa querida dirigente do Ciclo de Geração, a missionária Deise. E claro que nós não jamais o Ciclo de Geração deixaria passar em branco esse aniversário, porque nós somos muito gratas a Deus pela vida dela, né? Ela ficou uma semana fora e a gente só comentava a falta que ela fazia. Quando que ela volta? Quando que ela volta? Porque é assim, é como um capitão do navio, irmãos. Quando ele não está lá para direcionar, a gente fica meio perdido. E nós louvamos a Deus que ela pega o nosso pé, coloca cada maruja dela no seu devido lugar e o barco vai em frente. E eu queria dizer para você que é a palavra de todas as irmãs, né? No nosso culto, sempre o pastor deixa a gente ficar com a nossa oferta. E aí a nossa tesoureira disse, não, vou comprar uma lembrancinha para missionária. Então a lembrancinha é do ciclo de oração. E que a gente ama muito e que quando você viaja, a gente queria ir junto, mas não pode. Porque é muita gente para comer alimentar, mas quem sabe da próxima vez. Ela que vem, é para tu não precisar ir. Foi uma semana que a gente sentiu muito a sua falta. A gente sentiu a sua falta, às vezes, quando você não consegue ir no culto. E que Deus te abençoe e que você continue cuidando da gente, tá bom? E eu queria chamar a nossa irmã Suzana aqui na frente. Ela vai estar entregando a lembrancinha para a missionária Deise. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. A irmã Suzana quer falar alguma coisa? Glória a Deus. É a lembrancinha que as irmãs prepararam para a nossa missionária Deise. A nossa tesoureira foi responsável e comprou essa lembrancinha para ela, né? Que Deus possa te abençoar, que te dê muitos anos de vida e que todos eles você esteja aqui conosco, amém? E Deus te abençoe. Eu vou passar para o pastor, porque ele tem os recados para ela.